Já estamos aqui na aula de número 4. Vocês lembram o que a gente viu nas aulas anteriores em relação ao planejamento estratégico? Vamos fazer aqui um revival? Fizemos a definição da identidade organizacional. Discutimos o mapeamento dos stakeholders, suas necessidades e expectativas. Depois a gente analisou o cenário externo e interno e levantou uma série de fatores que serviram de referência para a discussão seguinte, que foi a definição da missão, visão, organização refletida em quê? Em objetivos estratégicos. Objetivos estratégicos esses que foram estabelecidos por perspectiva no nosso modelo do BSC. E eu já tinha dado a dica a vocês na aula anterior que para a gente definir objetivos, a gente já tem que ter em mente que ele precisa ser o quê? Mensurável. E é aqui que a gente vai agora começar a nossa aula de hoje. É preciso, no fluxo de elaboração do planejamento estratégico, definir os indicadores que vão ser passíveis de utilização quando a gente quiser apurar se a gente está indo no bom caminho ou não no alcance dos nossos objetivos. Então, definir os indicadores, estabelecer as metas para esses indicadores, uma coisa vem muito casada com a outra, e a partir do momento que a gente sabe aonde a gente quer chegar, né, qual é o nosso alvo, o nosso objetivo e a quantificação dele em meta, nós precisamos definir depois o como, nossas iniciativas estratégicas, como nós vamos desdobrar esses objetivos em ações concretas. Vamos ver isso também aqui na aula de agora. Primeiro aspecto, né, que nós precisamos tratar é com relação à definição de indicadores no BSC e a importância que isso tem. Bom, no modelo BSC, o nome do próprio modelo, né, é o Balance Scorecard. O scorecard é o quê? Um painel de indicadores. É uma bússola de indicadores onde você tem lá um painel de vários parâmetros que estão ali disponíveis para avaliar a estratégia da organização. Então, até no seu nome, né, o modelo ele enfatiza, ele é muito forte na cobrança de que a instituição tem indicadores robustos para medir o desempenho da sua estratégia. Então, o scorecard significa que aos objetivos são associados indicadores que vão medir avanços na sua trajetória até o seu alcance, se é que ele vai ser alcançado, mas a gente vai monitorar isso ao longo do percurso. Normalmente, na definição do Balance Scorecard, ou seja, do scorecard dos objetivos, que vão mensurar os objetivos estratégicos, a gente vai em busca de indicadores que são de resultados, que a gente chama de outcomes, e indicadores de tendências, que são os chamados indicadores dos drivers. O que é isso? Indicadores drivers, né, tendência, e indicadores outcomes, que são os indicadores de resultados. Vamos começar pelos indicadores de resultados. Eles medem os resultados alcançados ao final de um período, demonstrando o desempenho histórico, se você de fato está numa trajetória linear e positiva para o alcance do objetivo. Então, você, de alguma forma, no indicador de resultado, vai medir se você alcançou esse objetivo ou não, se você atingiu os resultados ou não esperados. Então, são indicadores mais finalísticos, né, que vão verificar, claro, que eu posso monitorar por meio desses indicadores ao longo do percurso, mas é aquele que no final eu vou confrontar com a meta que foi estabelecida. Já os indicadores de tendência, eles de alguma forma nos dão algum indício, alguma referência se nós estamos ou não indo no caminho certo. Antecipam a análise do desempenho por meio de uma avaliação dos processos ou de ações intermediárias que acontecem ao longo da conquista desse objetivo, permitindo antecipar intervenções e ações que garantam a sua consecução. Esses indicadores de resultados e de tendências, não necessariamente eu preciso ter ambos para cada objetivo, mas a gente vai fazer um pouco aqui desse exercício mental para identificar a diferença entre um indicador de resultados e um indicador de tendência. Imagine uma organização na perspectiva de clientes, né, na segunda linha aqui da nossa matriz de exemplo, que define dois grandes objetivos estratégicos: ampliar a base de clientes da organização, o número de clientes assistidos, e elevar o nível de satisfação destes clientes. Quando a gente vai estabelecer que indicadores vão medir
se esses objetivos estão ou não sendo atingidos, né, ou de alguma forma evoluindo para que eles sejam atingidos. Em relação a ampliar a base de clientes da organização, o indicador de resultados é a taxa de crescimento do número de clientes na sua carteira, no seu portfólio. Ele mede se você ampliou ou não. Já o indicador de clientes seria a quantidade de novos clientes conquistados. Este é um indicador de tendência. Por que de tendência? Porque o número de clientes novos que eu conquisto, se eu perder os antigos, eu não amplio a minha base de clientes. Então, quanto mais eu cresço o número de usuários dos meus serviços, por exemplo, significa dizer que hoje eu dou assistência a pessoas que antes não estavam no meu portfólio de clientes e a tendência é que eu venha a crescer a quantidade de clientes atendidos. Mas eu preciso, em contrapartida, para ampliar realmente essa base, ter uma taxa de crescimento que eu, de fato, tenha uma consolidação desse crescimento, mantendo os atuais clientes e conquistando novos. Então, apenas ampliando o número de clientes, eu não tenho como medir se eu ampliei ou não a minha base de clientes, mas a taxa de crescimento, ela é precisa nessa mensuração. Elevar o nível de satisfação de clientes. Um dos indicadores para medir esse objetivo, e é de resultados, é o Índice Geral de Satisfação de Clientes, ou o NPS, que é o Net Promotion Score. Esses dois indicadores, quando eu faço uma pesquisa e tenho um resultado final, se ele disser satisfeito, né, mais de 80% das pessoas que responderam satisfeitos, eu tenho sim uma elevação do nível de satisfação, se antes o meu indicador dessa pesquisa me dava um percentual de satisfação de 70%. Eu saí de 70% para 80%, 10 pontos percentuais. Já o indicador de tendência seria taxa de reclamações de cliente. Ora, quanto maior a taxa de reclamação de clientes, há uma tendência que eu tenha um índice de satisfação menor ao longo do tempo. Então, ele não está afirmando apenas com reclamações, crescimento de reclamações, que a satisfação do meu cliente vai cair. Mas ele pode me dar uma sinalização de que eu preciso ter um cuidado maior para evitar que essas reclamações, reflitam um índice de satisfação menor mais na frente. Então, vejam aí qual é a diferença, né, entre o que é a visão de resultado, é um indicador que mede de fato o alcance do objetivo de forma objetiva, e o de tendência, ele dá uma sinalização intermediária se eu estou indo ou não no caminho certo. Essa é a diferenciação. Ao definir esses indicadores e, consequentemente, as metas, nós vamos ter uma aula só para tratar da definição de indicadores e metas no nível de detalhe. A gente vai avançar no planejamento estratégico numa outra etapa fundamental. Já sei o que eu quero atingir, são os objetivos, o quanto esses objetivos representam em termos de quantificação, por meio dos indicadores e metas, e agora eu entro na próxima etapa, que é estabelecer as iniciativas estratégicas. Agora eu vou definir o como. Como eu vou fazer para que esse objetivo se transforme em realidade? O como do planejamento estratégico são as iniciativas estratégicas. E o que são iniciativas estratégicas? Elas podem ser vários aspectos, elas podem ser ações que vão ser tomadas, podem ser programas a serem desenvolvidos pela organização, projetos, planos de ação. Então, o termo iniciativas estratégicas é um termo genérico para dizer o seguinte: agora, o que você vai fazer para que esse objetivo seja alcançado, tá certo? Então, esse termo iniciativa, ele é genérico, significa o conjunto de programas, projetos, planos e ações que serão operacionalizados para que se cumpram os objetivos e metas que foram estabelecidos no mapa estratégico e no detalhamento dele. E o que é que eu preciso fazer para isto? Antes, eu preciso que cada um desses objetivos tenha uma clara definição de quem estará à frente da consecução desse objetivo, de cada um desses objetivos, os responsáveis pela consecução desses objetivos, que aí terão os indicadores e metas já estabelecidos. Agora, estes responsáveis pelo alcance dos objetivos, eles vão precisar refletir e dizer para a alta direção o que é que eles vão fazer para dar conta do alcance desse objetivo. O responsável pelo objetivo pode contar com o apoio de outras áreas, mas ele é o fiel depositário, vamos dizer assim, da alta direção, para que aquele objetivo se transforme em algo concreto. Então, é ele que vai fazer essa articulação.
Como é que eu faço, então, para definir essas iniciativas estratégicas com os responsáveis que foram designados para o alcance dos objetivos? Primeiro, realizar um inventário das iniciativas estratégicas que estão em andamento. Ora, vocês estão finalizando o ciclo do PEI agora em 2021. Vocês precisam fazer um inventário, quando eu digo um inventário, é fazer um levantamento, quais projetos, programas e ações que estão estabelecidas no último ciclo que ainda não foram finalizadas, que ainda precisamos manter para o próximo ciclo do PEI, porque a gente não chegou ainda ao resultado final esperado. Então, é um primeiro passo, ver se eu tenho uma espécie de um portfólio de iniciativas ainda em aberto que eu preciso levar para o próximo ciclo do PEI. A próxima ação que eu preciso desenvolver é avaliar a correlação de cada iniciativa com os objetivos que foram estabelecidos. Então, essas iniciativas que estavam lá, né, no portfólio do PEI, né, do Planejamento Estratégico anterior, alguma delas tem relação com os novos objetivos do mapa estratégico? Sim ou não? Se não, eu vou deixar que essa iniciativa estratégica continue sendo realizada até que ela finalize ou vou suspender a sua execução? Se essa iniciativa em curso ela ainda é aderente, alinhada com os novos objetivos, eu vou guindar ela para o próximo ciclo, levar ela para o próximo ciclo. A outra ação que eu preciso fazer é propor novas iniciativas. Agora eu vou conversar com os responsáveis pelos objetivos e dizer como é que você vai fazer para fazer acontecer esse objetivo. Essas novas iniciativas, o ideal é que sejam debatidas entre os responsáveis pelos objetivos, junto com a alta direção e também com a equipe que de alguma forma vai apoiar os gestores a fazer acontecer aquele objetivo. Então eu como gestor da minha instituição, devo compartilhar com a equipe as discussões de como eu vou atingir esse objetivo e obter dessa equipe as contribuições em relação às suas iniciativas, as iniciativas estratégicas que vão ser propostas. Uma vez estabelecidas as novas iniciativas, está na hora de negociá-las. Ou seja, os gestores que definiram quais são os projetos, os programas que vão ser realizados para alcance do objetivo, precisam negociar com a alta direção. Essa negociação, na verdade, é um alinhamento. Se de fato todas essas iniciativas que vão ser propostas, elas são viáveis ou não, elas são estabelecidas como prioridade para a alta direção ou não. Vejam por quê. A alta direção é a responsável, em última instância, pelas definições do planejamento estratégico, inclusive pela execução desse planejamento estratégico. É a alta direção que se compromete. Então é preciso ter esse alinhamento para chegar à versão final de quais são as iniciativas, ou seja, o portfólio de projetos que vão ser encaminhados e executados no próximo ciclo do PEI. Aqui a gente tem um exemplo dessas definições de iniciativas estratégicas numa matriz, né, que a gente pode até considerar como um início, né, uma versão inicial de um plano de ação. Então, na perspectiva de processos, essa instituição definiu como objetivo estratégico profissionalizar a gestão e a qualidade do atendimento aos clientes. Para isso, estabeleceu 2 indicadores, um indicador de resultados dos KPIs, né, os KPIs, os indicadores de qualidade em gestão, a partir de um relatório que é aplicado todo ano, com parâmetros a serem avaliados em termos de qualidade de gestão, e eles teriam que atingir uma nota mínima nos principais indicadores desse relatório de gestão, e o outro indicador, taxa de implantação de projetos de profissionalização da gestão. Quanto mais projetos de profissionalização da gestão implantados, a tendência é que eu tenha um nível de profissionalização maior. As metas foram estabelecidas e aí sim, como é que eu vou dar conta desse objetivo? Nesse exemplo, 3 iniciativas foram negociadas. Projeto de implantação da gestão por processos no modelo BPM, ou seja, todos os processos finalísticos e de apoio serão mapeados, analisados, redesenhados e padronizados. O outro projeto, o projeto de implantação de um sistema integrado de gestão para ter o controle da gestão administrativa do TRE, por exemplo, né, com as funções de compras, contratações, controle financeiro, gestão orçamentária.
E a terceira iniciativa não é um projeto, nem sempre iniciativas estratégicas são projetos, podem ser ações. A terceira iniciativa, remodelagem da infraestrutura de atendimento a clientes. Seria, na verdade, uma intervenção de reforma nas instalações da unidade sede que atende aos clientes usuários do TRE, por exemplo. Neste momento, essas iniciativas estão aqui postas porque elas foram propostas pelos responsáveis, escritório de processos, a área, a instância do organograma responsável pelo processo, pela diretoria, o segundo, né, seria o projeto do Sistema Integrado, proposto pela diretoria da TI, e a gerência de infraestrutura com a iniciativa de remodelagem da infraestrutura de atendimento. Então, nesses responsáveis, a gente não coloca o nome das pessoas, mas o cargo, função ou a área que responde por aquela iniciativa. E aí os prazos, a cronologia dos prazos. Então aqui a gente consegue ter uma primeira visão já dos objetivos com seus respectivos indicadores e metas e desdobramentos em iniciativas estratégicas. Um outro exemplo aqui, na perspectiva de aprendizagem e crescimento, o objetivo qualificar colaboradores para atender com qualidade e cordialidade os clientes. Os indicadores, índice geral de competências em qualidade do atendimento, um indicador finalístico, né, de resultados, e a taxa de cumprimento do plano de capacitação. Quanto mais eu cumpro o plano de capacitação, a tendência é que eu tenha colaboradores mais qualificados. As metas que foram estabelecidas e para que esse objetivo se transforme em algo concreto, a diretoria de pessoas definiu duas iniciativas. Ter o plano anual de capacitação estabelecido ano a ano durante todo o ciclo do PEI e implantação da gestão por competências, que aí seria um modelo de gestão baseado em competências, que tem todo um arcabouço de ações que precisam ser desenvolvidas, que vai desde a definição e descrição das competências até um modelo de avaliação de desempenho baseado em competências. E aí a cronologia correspondente. Então, essas iniciativas precisam ter os respectivos responsáveis, né, se comprometendo com a sua execução. Nos desdobramentos das iniciativas, eu falei aqui programa, projeto. É importante vocês entenderem que quando a gente fala de projetos, programas, a gente está falando do nível tático da organização e uma interface desses programas e projetos com a alta direção. Então, o que a gente tem como iniciativas? Um programa, ele é um conjunto de projetos. De repente, é um programa de desenvolvimento de competências, com um projeto envolvendo competências na área de gestão por processos, um projeto envolvendo desenvolvimento de competências em planejamento estratégico, indicadores, um outro projeto envolvendo desenvolvimento de competências em atendimento aos usuários, aos clientes, aos cidadãos. Projeto, aí sim, particularmente você pode desenvolver um projeto e normalmente a instituição tem um template, né, um modelo de projeto que precisa ser desenvolvido com a formalidade, o objetivo do projeto, os resultados esperados pelo projeto, a viabilidade do projeto. Então, um projeto ele é um documento institucional, né, projeto X, não, ele tem uma estrutura documental para isso, ou um plano de ação, que é uma somatória de ações ou uma ação específica, que também pode ser uma iniciativa estratégica. Aí eu não preciso elaborar um projeto, mas um conjunto de ações que eu vou destrinchar, detalhar para, de alguma forma, ajudar e viabilizar o alcance do objetivo. Para todo e qualquer desdobramento da iniciativa estratégica, eu vou precisar identificar. Cada iniciativa está associada a um objetivo estratégico. Ok. Cada iniciativa vai depois se desdobrar em atividades, tarefas, ações que vão ser desenvolvidas. Eu preciso que essas iniciativas depois a gente destrinche quem ficará responsável pelas atividades e tarefas que vão fazer parte dessa iniciativa estratégica. Preciso ter um cronograma de execução, prazos muito bem definidos e preciso fazer um acompanhamento. Então, eu não acompanho apenas o alcance do objetivo estratégico e dos seus indicadores. Eu acompanho também a execução das iniciativas estratégicas. Eu tenho que ter reuniões específicas para monitorar o andamento dessas iniciativas estratégicas, sejam projetos, programas ou planos de ação. Aqui mesmo a gente tem um formato de um exemplo de um plano de ação, onde aí eu não estou traduzindo, na verdade, um projeto, mas no modelo de plano de ação. Aqui é um formato que pode ser utilizado, mas o plano de ação pode ser feito de vários formatos, onde a gente tem as atividades que vão ser feitas. Lá em cima vocês veem o objetivo estratégico, qualificar colaboradores para atender a qualidade, com cordialidade e qualidade dos clientes.
a iniciativa estratégica é a implantação da gestão por competências e eu vou ter lá o detalhamento. Não, é um projeto, aqui nesse caso é um modelo de plano de ação. Atividade 1, mapear as competências. Atividade 2, definir as competências institucionais. Atividade 3, elaborar a trilha de formação para desenvolvimento destas competências. Elaborar e aprovar o plano anual de desenvolvimento das competências. E eu posso ter várias outras atividades. Eu vou desdobrar na minúcia, a minúcia seriam as tarefas que esse plano de ação vai viabilizar, né, para que as atividades sejam realizadas e, consequentemente, o plano de ação gere os resultados esperados, os responsáveis e os prazos. Prazo previsto para início, prazo previsto para finalização. Eu posso usar uma ferramenta, um Trello, por exemplo, para fazer esse acompanhamento da execução, né? E a periodicidade de acompanhamento vai depender também do perfil desse plano de ação, né? Às vezes eu tenho resultados que podem ser acompanhados, né, semanalmente, quinzenalmente, outros mensalmente, outros planos de ação ou projetos. A gente pode precisar um pouco mais de tempo para medir e avaliar os resultados. Então, essa periodicidade do acompanhamento vai ser definida em função do projeto ou plano de ação, mas precisa acontecer também como parte do ciclo de monitoramento e avaliação. Aqui, para ilustrar as iniciativas estratégicas do TRE Alagoas no último ciclo, onde os objetivos estratégicos estão aqui na primeira coluna, garantias dos direitos aos cidadãos. E a iniciativa estratégica, vocês tiveram para o primeiro objetivo 5 iniciativas estratégicas: executar as ações relacionadas às práticas socioambientais e uso da tecnologia limpa, revisar e aprimorar as cartas de serviço do eleitor de primeiro e segundo graus, aprimorar as ações de educação política, com foco em eleitor do futuro e eleitor jovem, aprimorar as ações de incentivo aos mesários voluntários e aprimorar as ações voltadas à garantia dos direitos dos cidadãos e aqueles relacionados à acessibilidade a pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, aqui é um exemplo do que foi, e vocês precisam agora avaliar. Essas iniciativas foram feitas, quais dessas a gente vai carrear para o próximo ciclo, e aquelas que já foram concluídas, se elas foram concluídas a contento e contribuíram, de fato, para o alcance do objetivo do último ciclo de vocês. A gente finaliza aqui essa outra etapa do planejamento estratégico, que é a definição dos desdobramentos dos objetivos em iniciativas estratégicas, programas, projetos, planos de ação. Vamos então para a nossa próxima aula e, novamente, leiam o material de referência, aprofundem os conteúdos aqui discutidos, façam os exercícios e qualquer dúvida me procura lá na plataforma virtual, no fórum de interatividade, respondendo às minhas provocações ou no fórum de dúvidas que eu estou à disposição de vocês. Até lá!